Dia 18, tendo uma vida em comum. Colossenses 3,15. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viverem juntos em paz. Salmo 133:1. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em comunhão. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que nós experimentemos uma vida comum. A Bíblia chama de comunhão, essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. E a comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência a uma conversa casual, uma atividade social com comida e diversão. A pergunta é: de qual igreja você participa? Então significa qual igreja você frequenta? Ficar para a confraternização normalmente significa esperar por lanche. A comunhão é muito mais do que apenas aparecer assim. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência e servir as necessidades práticas, consolar solidariamente a todos as outras atividades seguidas da sua expressão uns aos outros encontradas no Novo Testamento, como nós vimos no capítulo anterior. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar estar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta por mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, e normalmente são as pessoas mais reservadas. E umas poucas pessoas então acabam dominando o grupo. Jesus ensina dentro de um contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais. Porém, ele sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretendia que todos participassem. O corpo de Cristo é assim como o corpo humano, e é, na verdade, um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal como o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todos os cristãos devem fazer parte de algum grupo pequeno dentro da sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe dominical, um grupo de estudo, um ministério, um departamento. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar a sua igreja como um navio, os diversos grupos são como os botes salva-vidas presos a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos grupos cristãos, dizendo: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. Mateus 18:20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia que você vai experimentar uma comunhão real. Muitas vezes esses grupos ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Bom, a verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade e não superficialidade. E isso não se resume a conversas sobre banalidade. É genuína, de coração para coração. E às vezes chega até o ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesma e do que está acontecendo na sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos e reconhecem suas fraquezas, pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em muitos lugares. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, uma encenação, uma superficialidade educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se a vida fosse bem-sucedida em todas as áreas. Essa atitude decreta morte na verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos no pecado, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 7, 8. O mundo pensa que intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder fermentos, erros, medos, fracassos e falhas. E a luz que traz todas as coisas à tona para um lugar aberto, para admitirmos quem realmente somos. Normalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. E por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável.
A Bíblia diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Tiago 5,16. Só crescemos assumindo risco, e é o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Também na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade, que é uma arte de dar e receber. É depender um do outro, e a Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. 1 Coríntios 12, 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo diz: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos 1, 11 e 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidades, incentivo, honra e serviço recíproco. E mais de 50 ocasiões no Novo Testamento nós somos orientados a realizar diferentes tarefas uns pelos outros. Lembram-se? A Bíblia diz: esforcem-se em promover tudo quanto condiz a paz e a edificação mútua. Romanos 14, 19. Você não é responsável por todos do corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão também as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor do outro. A compaixão diz: eu me comprometo que o que você está passando é o que eu sinto. E isso não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses 3,12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então estamos preocupados com as nossas mágoas e autopiedade e esgotamos completamente então a compaixão pelas pessoas. Há diferentes níveis de comunhão. Cada um adequa a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão no ato de compartilhamento e nos grupos de estudo. No nível mais profundo, nós temos uma comunhão de serviço, presente na ação conjunta, em viagens missionárias e até em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento, que ocorre quando tomamos parte da dor e da aflição um dos outros e carregamos os fardos um dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que, ao redor do mundo, são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. E é em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos perto de nós. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus, por nós e para nos ajudar a superar essas dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó 6,14. A verdadeira comunhão também faz com que as pessoas experimentem misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos nós tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retornar o caminho muitas vezes. Precisamos oferecer misericórdia uns com os outros e estar disposto a receber também quando precisamos. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2,7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. E Deus adverte: jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento destrói a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros. E depois poderemos passar junto algum tempo se houver perdão. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente, e às vezes é sem querer.
Mas, de qualquer maneira, faça necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as falhas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembrem-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar a sua energia e o seu sentimento para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar pelas duas opções. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é você confiar e voltar a entender que deve esquecer o passado e buscar uma restauração para o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa perdido perdão para você. A confiança, porém, é reconstruída com o decorrer do tempo. A confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente, ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo, que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo, numa igreja comprometida com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não pode ser ignorada. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos, buscando comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, você não sabe o que está perdendo. Nos próximos capítulos, nós veremos o que é necessário para participar de uma comunidade com outros fiéis. Mas eu espero que esse capítulo já tenha te deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Texto para reflexão. Preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar. Compartilhe os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. Pergunta para meditar. O que posso fazer hoje para me unir a outros irmãos de maneira mais íntima e verdadeira? Que Deus nos abençoe.